Então, página 285, questão 15. Aí vocês tinham um textinho para ler. Cheguei lá. Bom, então, o que a gente tem aqui que fazer de teoria, tá? Nessa questão, basicamente, você tem teoria. Não precisa eu colocar uma frasezinha de exemplo, não, porque a teoria dá conta. Então, você está fazendo uma fichinha aqui, ó, para as teorias que apareceram na questão, beleza? Vou ler a letra A só para te explicar o que acontece. Na letra A, está falando assim, ó. Como o verbo da primeira oração do texto é impessoal, o que é verbo impessoal? Que fica sempre na terceira pessoa do singular, beleza? E além dos verbos que ficam no singular, só existe o verbo que? Ser. Então, aqui, ó, vou separar para você verbo impessoal. É uma teoria que a gente tem que colocar aqui. Beleza? Aí na letra B, tá assim, ó. Atendidos os preceitos gramaticais, é uma construção alternativa para a oração, a que cada um tinha direito. Aí ele trocou o a que por a qual. Não foi isso? É uma substituição de pronome o quê? Relativo. Eu também vou te explicar isso aqui, vai caber tudo nessa ficha aqui mesmo, tá? Depois está assim, ó. São duas formas corretas de substituição do segmento. Pode ser tomada como pode suscitar. Pode ser o quê? Comparada a. Então ele substituiu. Ele fez o quê? Sinônimo, mas foi sinônimo de o quê? Expressão. Então, nesse caso, você tem que observar sempre a concordância. E um outro aspecto que a gente tem que observar é a o quê? Regência. Beleza? Aí depois tem assim, ó, atendidas as prescrições gramaticais, o segundo período do segundo parágrafo sim poderia ser reescrito. Aí ele trocou, né, expressões do segundo que parágrafo. Então isso aí tem a ver com aspectos o que gramaticais também. Esse não vai anotar nada. E do último era a alternativa que nos interessava, vocês perceberam? Era a alternativa que tinha a ver com linguagem figurada, conotativo. Bom, então isso aqui é a base para você ter uma noção dessa questão. Vou deixar aqui, vou te explicar primeiro, depois eu corrijo a questão, tá? Olha o que acontece. Quais verbos a gente chama de verbos impessoais? Basicamente, sempre quando você falar verbo impessoal, ele forma oração sem sujeito, ele fica na terceira do singular, com exceção de quem? Exceção do verbo ser, indicando hora, data e o quê? Distância. Os outros verbos impessoais ficam sempre na terceira do singular. Na mesma ficha, você consegue colocar quais são os verbos impessoais. Ó. Haver, existencial. Haver e fazer, indicando o quê? Tempo. Beleza? Fenômenos, o quê? Naturais. E o verbo ser, que você já colocou aqui. Não é uma exceção? Então, todos ficam na terceira do singular, exceto o verbo ser, indicando hora, data e distância, porque ele concorda com o numeral. Então, se você soubesse a matéria, você ia ver que o verbo que está lá na questão é aconteceu. Não é isso? Está na sua lista de verbos impessoais? Sim ou não? Não, então não serve. Beleza? Até aí todo mundo consegue perceber? O que é substituição de pronome relativo? Substituição de pronome relativo, você tem que olhar principalmente isso aqui, ó. Não é bem o pronome que é o problema. Você tem que olhar o quê? A regência. Então, olha o que acontece. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. A moça a que me refiro. Qualquer coisa. Se eu for trocar o a que por a qual, o a qual já não tem um artigo dentro dele? Se fosse o moço, não ia ser o qual? Quem se refere não se refere a? Então, olha aqui, na hora de trocar, teria que ser assim, ó, a moça a qual me refiro com crase ou sem crase? Com crase.
Por quê, gente? Um A é disso aqui, ó. Quem se refere a. E o outro é do próprio a qual. Se eu colocasse um masculino, talvez eu facilitasse a sua visualização do que está acontecendo aqui. Se eu fizesse assim, ó, o homem ia ser o homem ao qual me refiro. Aqui, ó. Esse a é do verbo referir. E esse o é o artigo do próprio quê? Homem. Não é isso que está acontecendo? Não é, gente? O homem ao qual me refiro. Beleza? Bom, sinônimo de expressão, você tem que sempre ter em consideração o quê? A concordância e o quê? A regência. Porque, às vezes, o erro está no encaixe da expressão, não está? Então, às vezes, você tem uma expressão que tem o mesmo sentido, só que a última palavrinha está diferente, precisa de uma crase, não é mais ou menos isso? Né? Então, eu vou lá e coloco assim, ó. Está escrito assim, ó, em relação ao governo, não sei o quê, não sei o quê. Aí, eu vou lá e troco isso aqui e escrevo assim, ó. Escrevo assim, quanto o governo. Tá certo? Pode ser quanto o governo ou tem que ser quanto ao governo? Não tem que ser um quanto ao governo? Ou no que diz respeito que ao governo? Então, os erros, às vezes, ficam aqui, ó, nesse tipo de conexão, no encaixe da expressão. E você não está nem prestando atenção nisso. Todo mundo consegue perceber isso? E a linguagem conotativa é o que a gente chama de sentido que figurado mesmo. Aí você sabe que pode ser amplo ou restrito. E você sabe que depende de quê? Do contexto. Vou só te perguntar uma coisa. Você acha que tem um monte de ministro da economia na fila do banco? É muito provável que existam vários ministros da economia ou deve existir um só? Um só. E na fila do banco é muito pouco provável que ele esteja também. Batendo papo com os outros mais ainda. Então, possivelmente, quando ele falou ministro da economia na fila do banco, ele estava usando uma linguagem o quê? Figurada, mostrando que as pessoas que estavam ali achavam que entendiam o quê? De economia. Tem essa noção agora? Não é? Então, as pessoas que estavam ali supunham entender de economia. Todo mundo bem? Sim? Vou botar uma página. Então, você está lá no textinho agora. Então, está lá assim, ó. Aconteceu poucos dias após o início do governo Collor, a partir do congelamento dos depósitos bancários. Então, quando você fala assim, ó, aconteceu poucos dias, não é alguma coisa aconteceu? Não é isso? Esse verbo acontecer é impessoal ou não é impessoal? Está na sua lista? Haver e fazer, fenômenos naturais. Está na lista ou não está? Não está. Todo mundo consegue ver que não está? Sua lista é isso aqui, ó. Não é? Haver e fazer. Estávamos na longa e irritante fila de um grande banco, em busca de uma minguada nota de 50, a que cada um tinha direito. Quem tem direito não tem direito a... Se eu trocar esse aqui por a qual, o que vai ter que aparecer automaticamente? Crase. Não vai ter que aparecer uma crase? Sim? Porque, ó, quem tem direito a. E aí, a nota de 50. Uma fila pode ser tomada como um exercício de psicologia comparada.
Se por absurdo uma fila assim tivesse de ser formada em um banco americano, aposto que nela reinaria a frustração controlada e a incomunicação. Ou seja, ficar todo mundo caladinho, né? E frustrado, calado. A cena do Banco Brasileiro era diferente. Quase todos conversavam animadamente, irmanados na dor de ver seu dinheiro distanciar-se para, quem sabe, não mais retornar. Havia os ministros da Fazenda. Tem um monte lá? Não. Quando ele falou ministro da Fazenda, ele estava usando um sentido o quê? Figurado, tipo aquelas pessoas que achavam que entendiam de economia. Então, os ministros da Fazenda, que mediam as possibilidades incertas de recuperar os depósitos. Havia os conformados que aceitavam tudo, se esse fosse o preço a ser pago pela morte do dragão inflacionário. Havia os que ficavam especulando, né? Aqueles que ficavam especulando, dá para ver que é aqueles, sobre as alternativas que poderiam ter adotado para escapar ao sequestro. A opção mais aceita punha nas nuvens o português dono da padaria. Então, punha nas nuvens quer dizer o quê? Elevado, né? Figurado. Ele sim fizeram o certo, guardando seu dinheiro debaixo do colchão. Ou seja, a opção mais inusitada era não deixar o dinheiro render nada, né? Porque na época da inflação se depositava exatamente porque você tinha lucro com, vamos dizer assim, com os investimentos bancários. E ele fala que o mais esperto é o português, que todo mundo chama de burro, mas que guardou o dinheiro onde? No colchão e agora está em êxtase. Então eu tenho lá assim, ó, eu quero a correta, não é isso, gente? Como o verbo da primeira oração do texto é impessoal, não há expressão que exerça função de sujeito, o que não acarreta prejuízo semântico nem sintático para o parágrafo, porque no período seguinte é explicitado o fato narrado pelo autor do texto. Bom, o fato narrado, quer dizer, isso que ele está falando é o sujeito do aconteceu, e o verbo não é impessoal. Beleza? O erro maior aí é chamar o verbo acontecer de o quê? Impessoal. Aconteceu poucos dias após o início do governo, o sujeito é isso aconteceu. Beleza? Só não está escrito o sujeito. É um sujeito desinicial, não é um sujeito que inexistente. São coisas diferentes, não são? Depois, atendidos os preceitos gramaticais, é uma construção alternativa para a que cada um tinha direito, a qual cada um de nós tínhamos direito. Dois problemas. O a qual tinha que ter crase. E não é cada um de nós. Lembra da primeira aula? Cada um e nenhum é sempre o quê? Singular. Não tinha isso? Então tem que ser a qual, com crase, cada um de nós o quê? Tinha. Lembram disso? Nenhum e cada, sempre o quê? Singular. Na primeira aula eu te falei isso. São duas formas corretas de substituição do segmento. Pode ser tomada como? Pode suscitar. E aí, gente? Pode ser tomada como não é um exemplo? Não é, gente? Então, quando ele fala assim, ó, pode suscitar. O que é isso? Pode suscitar um exercício? É possível? Sim ou não? Aqui, ó, pode suscitar um exercício de psicologia comparada. E aí? Sim ou não? O sentido não é o mesmo, não. Suscitar quer dizer, pode levar a um exercício. E o que ele está querendo dizer é que pode o quê? Ser comparada a um exercício. O sentido não é o mesmo, mas a substituição é possível ou impossível? Até que é possível, não é? Muda o sentido. Então, você vai ter que ler todas, né? Porque o que ele está falando aqui, ó, são duas formas corretas de substituição. Pode ser tomada como, pode suscitar um exercício de psicologia comparada e pode ser comparada a um exercício de psicologia comparada. Não é isso que ele fala? Não é isso? Em princípio, você não vai gostar dessa não, por quê? Porque realmente suscitar é diferente de comparar. Beleza? Aí você foi lá na letra qual? D de dado. Todo mundo junto? Tem lá assim, ó. Atendidas as prescrições gramaticais, o segundo período do segundo parágrafo, assim poderia ser reescrito. Então, aposto que, se, por absurdo,
tal fila tivesse sido formada em um banco dos Estados Unidos, teriam nela reinado a frustração controlada e o silêncio. O que ele fez, gente? Ele colocou um conector, não foi? Não foi, gente? Que foi o se. E é verdade, não era se mesmo? Aqui, ó. Se por absurdo uma fila tivesse de ser formada, tivesse sido formada em um banco, não é isso? Não é, gente? Aposto que nela reinaria a frustração controlada e a incomunicação. Possível ou impossível? Possível, não é bem possível isso aqui? Não é, gente? Ele trocou o aposto de lugar, colocou nela entre vírgulas porque está o quê? Invertido. Não foi, gente? Vamos aqui, só para você entender. Por que ele colocou uma vírgula antes do se? Ela está fazendo par com qual outra? Com qual outra? Com a dos Estados Unidos. Aqui, ó. Se tal fila tivesse sido formada em um banco dos Estados Unidos. Separou a oração adverbial condicional. Não foi isso? Não foi, gente? E o por absurdo, o que aconteceu com ele? Não é uma adjunta adverbial? Entre vírgulas. E o nela, a mesma coisa. Teriam reinado. Teriam reinado na locução verbal? Não é, gente? Ele não colocou um verbo no meio da locução verbal? Então, esse termo ele pode vir o quê? Entre vírgulas. Então, a resposta tem que ser letra qual? D de dado. O nela é uma adjunta adverbial de lugar. Ó. A frustração controlada e o silêncio teriam reinado onde? Na fila, nela. É uma adjunta adverbial de lugar. Só está deslocado. Não está deslocado? Sim? As vírgulas nesse adjunto adverbial seriam obrigatórias ou não? Não seriam. Não seriam, porque ele é pequeno. Isso. Eu vou justificar as vírgulas ali para vocês, tá? Depois, são exemplos de expressões empregadas no texto com sentido denotativo e conotativo, respectivamente. Os ministros da Fazenda é sentido denotativo ou conotativo? Conotativo. E a morte do dragão inflacionário também é o quê? Conotativo. Então, ou seja, os dois são empregados com sentido conotativo. Bom, o que eu vou fazer? Justificar para você as vírgulas desta questão da letra o quê? D. Então, no verso, como você sabe que é a letra D, e o que vai te fazer confusão aqui é o tanto de o quê? Vírgula que ele usou, não é? Então, ele colocou assim, ó, aposto que, não veio uma vírgula assim? Aí veio outra aqui, ó, se, vírgula, por absurdo, outra vírgula. Não veio assim? Não foi? Aí ele colocou bolinha, 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 unidos. Vírgula de novo, né? Reinariam. Vírgula de novo. Nela teriam reinado, né? Porque na hora que a gente olha isso aqui tudo misturado, a gente acha esquisito isso. Isso aqui para nós não tem carinha de adjunto que adverbial, porque tem um pronomezinho aqui, não é? Então é difícil você perceber. Mas teriam reinado a frustração e o quê? O silêncio na fila. Não é onde? Não é onde, gente? Então aqui, ó. Primeira coisa que eu estou vendo é que isso aqui é onde. Se isso é onde, eu tenho um caso de adjunta adverbial de quê? De lugar mesmo. Ele é pequeno, médio ou grande? Pequeno. Isso significa que as vírgulas são o quê? Facultativas. Então, só que tem que ser ou tudo ou nada, né? Ou você põe o par ou nenhuma. Beleza? Por absurdo, também é um adjunto adverbial. Não é um adjunto adverbial? Não é de modo absurdo, de maneira absurda? Não é, gente? Grande, pequeno ou médio? Ó, pequeno é até 3 sílabas.
Grande é mais de 3 palavras. Esse daqui é o quê? Médio. Ele tem mais de 3 sílabas, não tem? E menos de 3 o quê? Palavras. É uma escalinha do adjunto adverbial, ó. Até 3 sílabas. Nós vamos ver isso em pontuação, claro, tá? Aí eu tenho o seguinte. Pequeno. Aí, de 3 sílabas a 3 palavras, mais de 3 palavras. Então, isso aqui não é um adjunto adverbial no meio da frase? Não é isso? Ele é médio. Vou colocar aqui, ó, médio. Isso significa que as vírgulas são o quê? Facultativas também. Então, é um adjunto adverbial médio. Isso tudo aqui eu vou te dar. Eu só quero que você fique com a questão o quê? Comentada mesmo, que você entenda o que eu estou falando minimamente. Então, ou seja, ele pegou esse adjunto adverbial e colocou entre vírgulas. Podia. Ele pegou esse aqui, que era o nela, e podia. O mais difícil era você entender que o nela era um adjunto adverbial, né? Porque o nela aqui está representando o quê, gente? Na fila. Não é aonde? Não é isso aqui? O mais difícil era você ter essa noção. Agora, olha aqui. Se, até esse pedaço aqui, ó, tá vendo? Tira seu adjunto adverbial. Essa vírgula está fazendo par com essa daqui. Não está fazendo par com essa? Não é, gente? Por quê? Ele pegou a oração principal, ó. Teriam reinado nela o silêncio e não sei o quê, se a fila fosse onde? Nos Estados Unidos. Não é uma oração adverbial antes da principal? Não é, gente? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma oração adverbial anteposta. Não é anteposta? Uma oração adverbial antes. Estou colocando antes só para não caber anteposta aqui. Nesse caso, a vírgula é facultativa ou obrigatória? Obrigatória. Então, as vírgulas que você está colocando aqui, elas são o quê? Obrigatórias, tá? Flávia, mas isso aqui não está fazendo par com isso aqui? Essa vírgula tem função dupla, não tem, gente? Não, essa daqui não. Essa daqui, ó. Essa vírgula aqui tem uma funçãozinha o quê? Dupla. Essa está fazendo par com essa está fazendo par com essa e essa está fazendo par com essa. Beleza? Não é assim, gente? Sim? Flávia, eu acho muito feio isso. Eu acho que essas coisas não deviam cair, não. Claro que deviam. Vou te ajudar mais um pouquinho. Tudo, gente, começa em como você constrói a vida. Tá? Olha aqui, ó. Vou te explicar. Aqui, ó. Imagina aqui comigo. Aposto, e eu aposto mesmo, que você será aprovado. Sabe por que não tem vírgula nenhuma? Porque quem aposta, aposta o quê? Algo. Verbo transitivo direto, não é? E isso aqui tudo é um objeto que direto. E eu não posso separar o verbo do seu complemento. Todo mundo consegue entender? Só que eu resolvi colocar uma condição para você ser aprovado. E eu resolvi colocar bem no meio. Aposto que, vírgula, se, não vou colocar uma condição? Aí eu coloquei assim, se você estudar, é uma oração adverbial, ó. Será o quê? Aprovado. É a mesma coisa, aposto que será aprovado. Todo mundo consegue perceber? Só que eu vim aqui e coloquei uma condição. Beleza? Se essa condição tiver antes, é sempre entre vírgulas, qualquer oração adverbial, tá? Então, isso aqui é uma oração adverbial anteposta. Vou colocar antes. Só que eu fui um pouquinho mais má. Eu falei assim, não, vamos mais um pouquinho.
Aposto, só para você entender o que a gente está fazendo. Que, vírgula, se, vírgula. Aí eu fui e falei assim, agora eu vou pôr uma adjunta adverbial de sacanagem. Aposto que se todo dia, vírgula de novo, você estudar, vírgula, será aprovado onde? No concurso. Beleza? Aqui eu vou pôr no concurso também. Ok? Estão entendendo? Então, aqui, ó. Esse par externo era por causa da oração o quê? Adverbial. Esse eu coloquei por causa do adjunto o quê? Adverbial. Beleza? Mas ainda está sem graça. Tem pouca vírgula, eu quero mais. Não é isso que a Exá falou com você? Falou assim, só mais um parzinho. Aí ela fez. Só que olha como é que o raciocínio gradativo fica mais fácil entender o que eu estou fazendo. Estou enfiando coisas para você errar mesmo. Só que você tem que pegar, porque eu quero que você passe. E é isso aqui que faz o menino passar. Ou você está achando que vai ser uma questão de ortografia? Não vai, né? Claro que a de ortografia também é importante, tá, gente? Mas essas questões todas não dá certo, não faz diferença, tá? Então, aqui, ó. Aposto que, vírgula, se todo dia, vírgula de novo, que você já sabe por que ela foi usada. Você estudar, vírgula, será, vírgula, no concurso, que é o nele ali, ó, eu peguei o trem que estava no fim, resolvi trocar para pôr onde? No meio. Será aprovado. Eu sou craque em refazer frase de banca com outras palavrinhas, porque ajuda você a raciocinar. Aqui, ó, isso é uma locução também, igualzinha que tinha lá, só que lá é teriam o quê? Reinado. Eu pus será o quê? Aprovado. Dá no mesmo, não dá? Então, olha o que acontece. Esse no concurso, não era onde você ia ser aprovado? Eu peguei esse no concurso e coloquei no meio da locução. Se eu coloquei no meio da locução, aqui, ó, pus um parzinho de vírgulas. Não é assim? Esse aqui é esse par aqui. Ok. E eu ainda tenho um par mais interno, que é esse aqui. Ok. Beleza? Agora vocês entenderam o que ela fez? Chama assim, vamos confundir o menino. A ordem direta é essa. Aqui, ó. Após que você... Não, mesmo com tudo que está embaixo aqui, ó. Após que você será aprovado no concurso, que ó, dá para fazer. Se você estudar todo dia. Não precisa de vírgula nenhuma. Porque a frase foi feita na ordem o quê? Direta. Não é? Após que você será aprovado no concurso se você estudar todo dia. Não é a frase na ordem direta? Não é essa que está lá em cima? Ficou mais fácil vocês entenderem? Cada dia você vai ter que fazer uma difícil comigo. Pensa comigo, uma difícil todo dia, até o fim do seu curso, você também já está pegando um pouco mais de maldade. E nós vamos na matéria normal, igual a gente está indo, mas uma difícil tem que fazer. Então, isso aqui acabou, era só essa questão difícil, agora vamos fazer outra coisa. Não, vou fazer a outra só na aula que vem, tá? Deixa marcadinho. É do famigerado, não é? Bom, aí você continuou vivo e respirou fundo e agora vai fazer emprego de porquê, que aí é uma coisa normal, tá?
é assim, ó, não posso te deixar também só no básico, né? Porque do básico você tem que sair. Então, se todo dia você fizer uma, é melhor do que a gente chegar no fim do curso e falar assim, agora eu vou te destruir. É, umas vezes só difícil. O menino já fala assim, nossa senhora, agora eu vou morrer. Então, você já vai estar mais... Você tem essa noção que você vai estar mais acostumado quando chegar no fim? E quando chegar no fim, a nossa lista de avançados é só assim. Beleza? Ah, Flávio, mas eu vou fazer até J. Então, quando chegar na lista de avançados, você pode até falar assim, eu não preciso de tanta coisa avançada. Porque um concurso do TJ realmente não vai cair assim. A verdade é essa. Só que cada um aqui vai ter um objetivo, concorda? Se for um concurso da Receita, um concurso da RF, um concurso de TRT, aí precisa. Mesmo nível médio, tá? Aí precisa daquilo ali. Agora, TJ, bancas mais fáceis, com custo de salário menor, tipo Caixa, Banco do Brasil, não precisa de tanto. Banca de decorar, tipo PM, Polícia Civil, não precisa de tanto. Ah, não, mas eu vou fazer escrivão da Polícia Federal. Aí precisa, filha, aí precisa de muito, mas muito mesmo. Né? Para ganhar muito, precisa de muito. Bom, emprego de porquê você fez lá. Então, eu quero completar com a forma adequada de porquê. Isso aqui ficou tão lindo que eu estou até com dó de apagar. E aí? Ela foi embora porque estava doente? Como é que vocês acham que vai ser? Junto, separado, com assento, sem assento? Hã? Junto, separado, com assento, sem assento? Vamos primeiro assim, é junto ou é separado? É junto. Mesmo sendo pergunta, esse é junto. Porque ele estabelece uma relação de causa e o quê? Consequência, tá vendo? Então eu falo assim, ó, ela foi embora porque estava doente. Na verdade, estar doente é a causa de ela ter ido embora. Então, toda vez que estabelecer uma relação de causa e efeito, é porque o quê? Junto. Não, porque junto. Então eu falo assim, ó, quero saber por que isso aconteceu. E aí? Quero saber, não é por que razão, por que motivo isso aconteceu. Então esse porquê tem que ser como? Separado e sem acento. Beleza?
Não sei o porquê de tanta discussão. Como é que vai ser? O porquê não é o sentido de um motivo? Não tem um artigo aqui antes? Então é junto e com acento. O porquê. E na 4 eu tenho assim, ó, ela saiu sem dizer o porquê. Como é que vai ser? Junto e com acento. Tem um artigo antes, ó. Isso aqui é só porque a gente põe no final da frase de sacanagem, porque o menino acha que no final já é o quê? Separado. É igual aqui, o menino vê pergunta e quer pôr separado, mas isso não é verdade, não. Flávia, por que para pergunta é sempre separado e por que para resposta é sempre junto? Só se for na quinta série. E na quinta série, às vezes, não dá também para você explicar com um nível de complexidade muito alto, concorda comigo? Você dá uma sacada ali para o menino e fala assim, ó, agora para você é assim, depois que você for fazer concurso é diferente, né? Então... Esta é a rua porque passo todos os dias. Como é que é esse porquê? Separado, no sentido de pela qual. É isso? Então, esta é a rua porque passo todos os dias, no sentido de pela qual. Se o Brasil vai mal, é porque faltam investimentos. Como é que vai ser esse aqui? Junto e o quê? Sem acento. Tem um valorzinho de pois. Flávia, mas eu tentei colocar o pois e não consegui. Ó. Se o Brasil vai mal, é pois falta investimentos? Não consegui. Não, só fiz uma sacanagem. Coloquei um entrava macete. Olha lá, ó. Se eu tirar o se e o é, eu consigo fazer. O Brasil vai mal, pois faltam investimentos. Então, o macete, ele não pode ser a sua regra. Né? Ele não pode substituir o raciocínio. Não estabelece uma relação de causa e efeito? Faltar investimento é a causa de o Brasil que ir mal. Até aqui todo mundo sobrevive. Então, olha o que acontece. Eu tenho esses tipos de porquê aqui, ó. O porquê junto e sem acento, que é o quê? Conjunção. Se ele é conjunção, o que, que ele faz? Une orações. Ele vai dar uma relação de causa e o quê? E efeito. Ele é aquele que tem valor depois, mas você não pode confiar que esse macetinho sempre vai dar certo. O que você está estabelecendo como regra é isso aqui, ó. Tem relação de causa e efeito. Não é isso? Aí você tem esse porquê aqui, junto e com acento, que é igual a motivo. O que acontece com esse porquê junto e com acento? Ele é substantivo. Se ele é substantivo, ele admite o quê? Determinante. O que mais que eu sei sobre esse porquê que é substantivo? Além de admitir determinante. Aceita plural. Os porquês. Então, porque com valor de motivo é substantivo, admite determinante e admite o quê? Plural. Até aqui dá para pensar, pelo menos um pouquinho. E você tem esse daqui, que o menino tem uma falsa impressão, achando que existe o porquê separado com acento. Ele, na verdade, não é bem um tipo. Esse porquê separado com acento, ele tem a ver com o fim de frase, mas por outro motivo que eu vou te explicar. O que tem acento, não é propriamente o porquê. Tanto que se não vier o por antes, vai ter acento do mesmo jeito. Tipo assim, você tem medo de quê? Você veio aqui para quê? Tá vendo? Ou seja, a acentuação tem a ver com a palavrinha que, não é com o porquê.
Você tem 4 tipos, porque esse tipo se divide em 2 categorias. Quais são as categorias? Ele pode ser uma locução pronominal. E aí, se for uma locução pronominal, vai ter valor de pelo qual, pela qual, etc. E pode ser um advérbio interrogativo. Se ele for um advérbio interrogativo, ele tem valor de por que razão, por qual razão, por qual motivo. Esses 2, eles são usados no início ou meio de frase. Início e meio. E o porquê acentuado é usado no fim de frase. Então, esse é usado no início e meio, porque acentuado é usado onde? No fim de frase. Até aí dá para pensar? Sim? Bom, e a gente tem que ter uma observação sobre o vocábulo que. Então, olha o que a gente vai fazer. Observação. Vocábulo que será acentuado sempre que for tônico. Como é que eu sei que ele é tônico? Átono, ele tem som de I. E tônico, ele obrigatoriamente tem som de E. Agora, eu também já sei algumas situações que ele é tônico, por obrigatoriedade. Fim de frase, função substantiva e antes de pausa. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. E aí? Flávia, eu não entendi nada desse negócio de é ou de ir. Calma, não te expliquei, ué. Você só vai entender sempre quando eu te der o quê? Frase. Entender sem frase é muito complicado.
Fizeram? Oi. Não, só tem uma não, vou pôr um monte. Acento. Aqui, ó. Ela tem medo de quê? Tem que ter acento, tá no fim da frase. Tem jeito de você ler como ir? Ela tem medo de que? Só se for assim, ela tem medo de que eu não volte. Aí pôs no meio. Tá vendo? Então, o que é ler como ir e ler como é? Se ele for átono, você consegue fazer a pronúncia de ir. Se ele for tônico, nem com reza brava. Você conseguiria falar assim, ela tem medo de que? Tem jeito, gente, é impossível. Então, ela tem medo de quê? Ô, Flávio, se o menino for doido, ele não vai passar no concurso. Porque não tem jeito, né? Aqui tem jeito de ler como ir? O que ele está fazendo? Você pode até ler o que ele está fazendo, mas você concorda que pode ler como ir? O que ele está fazendo? Quando for tônico, não tem jeito de ler como ir, beleza? E quando for átono, você até pode ler como e, mas o certo é ler como o quê? I, beleza? Então, esse o que ele está fazendo, isso aqui é tônico ou átono? Átono. Ô Flávio, eu pensei que fosse um substantivo que tem artigo antes. Não, isso aqui não é substantivo, não. Esse o, inclusive, pode ser suprimido. Eu posso falar só assim, que ele está fazendo? É um pronome o quê? Interrogativo isso aqui, tá? Então, esse é átono, ele tem sonzinho de i. Não é som de i, gente? Você está fazendo... Tem jeito de falar o que? Você está fazendo o que aqui? Não dá não, né? Mesmo se eu colocasse um aqui, vocês conseguem perceber? Você está fazendo o que aqui? Não dá não, é o que aqui. Não é? Então, toda vez que ele for tônico, tem que ser acentuado. Ela tem um que de mistério ou ela tem um que de mistério? Um que. Esse é substantivo, ó. Ela tem um que de mistério, com valor de um pouco, né? Então, aqui ele é lido como e, aqui ele é lido como e, aqui é e. Não é assim? Não sei o que aconteceu. E aí? Eu posso ler não sei o que aconteceu com som de i? Posso. Não sei o que aconteceu, som de i. Totalmente possível. Você veio aqui por quê? Para quê? Vê se tem jeito de ler assim. Você veio aqui por quê? Para quê? Tem jeito? Agora, se eu tirasse alguma coisinha aqui, ó, você veio aqui para que eu ajudasse nas tarefas. Aí dá. Então, nesse caso aqui, ele é tônico nas duas situações. Então, aqui, ó, as principais recorrências são fim de frase, igual aconteceu aqui, não é? Função substantiva, que aconteceu aqui, tá vendo? E antes de pausa, que aconteceu aqui, tá vendo? Então, eu te dei tudo que é mais comum. Agora, a regra não é isso. Isso aqui não é a regra. Isso aqui são as principais ocorrências. A regra é isso. Ou seja, ele é átono com som de i e sem acento. E tônico com som de e e o quê? Com acento. Vocês entendem isso? Porque a regra, gente, ela dá conta de todos os casos. Dica dá conta só dos casos mais importantes. Então, ou seja, o porquê acentuado que a gente estuda, ele é uma consequência desse fenômeno. Então, quando eu falo assim, ó, você foi embora por quê? Não é porque é porquê, é porque é o que no fim da frase. Ele é acentuado mesmo, ele é tônico. Entendeu? A mesma coisa acontece, você tem medo de quê? Ou seja, é uma consequência dessa regra aqui. Deu para pegar? Sim. Então, existem 4 tipos de porquê, mas é em termos de classe. Não é separado e com acento, separado sem acento. Separado com acento é uma consequência do vocábulo que. Conseguiram entender? Bom, então agora a gente vai para dicas de ortografia. Essas dicas de ortografia, gente, são alguns grupos ortográficos que a gente pode decorar.
Mas ortografia é treino e uma boa fichinha resolve muito. O que é uma boa fichinha? À medida que você for treinando, principalmente para uma determinada banca, o ideal é você anotar as palavras que aquela banca o quê? Cobra, beleza? Não, não, pode fazer no caderno mesmo. Fichinha, depois você vai fazer as fichinhas, eu vou te falar quais você tem que fazer. Vocês lembram que a gente terminou um capítulo? Eu falei, ó, você vai fazer isso, isso e isso. Então, por exemplo, aqui você vai ter que fazer uma fichinha de porquê, não é isso? E cai, gente. Não acha que não cai, não, porque cai. Tá? Fichinha de onde, aonde. Então, tem umas aqui que a gente tem que fazer mesmo. Bom, então, que dicas de ortografia que você tem que pensar? Basicamente, que palavras são muito queidoras em prova? Então, vou começar assim, ó. Se o verbo, vamos pensar numa sequência de verbo, tá? Se o verbo terminar em ender, então vou chamar de um. Se o verbo terminar em ender, a gente usa esse. Se ele terminar em imprimir ou gredir, a gente usa o quê? Isso mesmo. Então, se o verbo terminar em ender, esse. Se ele terminar em imprimir ou gredir, dois S's. Se terminar em to, ter, C cedilha. Beleza? Então, a gente tem que fazer as regras que são possíveis. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, compreender, vai fazer como? Compreensão. Não é assim? Suspender, suspensão, com S. Beleza? Vamos pretender, que vocês erram muito, ó. Pretender, pretensão. Estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Sim? Primir ou agredir? Progredir, oprimir. Progredir faz o quê? Progressão. Ou progresso, né? Oprimir faz opressão. To e ter. Vamos supor que você tivesse exceto, que vem de excetuar também, que dá no mesmo, tá? Então, aqui, ó, exceto e excetuar, você vai fazer exceção com C cedilha. Beleza? Então, aqui, ó, esse to, você vai achar muito isso aqui, ó, no verbo tuar. Agora, reter vai fazer o quê? Retenção. Deter vai fazer o quê? Detenção. Ok? Olha aqui, ó. Se a palavra terminar em io, a gente vai fazer iedade. Se a palavra terminar em eo, a gente vai fazer eidade. Então, aqui, ó. Espontâneo. Essa regra aqui vive caindo, tá? Você vai fazer espontaneidade. Contemporâneo. O que você vai fazer? Contemporaneidade. Próprio. O que você vai fazer? Propriedade. Próprio, propriedade. Espontâneo, espontaneidade. Contemporâneo, contemporaneidade. Entenderam a regra? Sim?
Ok? Aí olha aqui, ó. 3, nós vamos colocar assim, ó. É N. Se tiver N, você pode ter X ou CH. Só vai ser com CH se for derivado de cheio ou charque. E o resto vai fazer X. Então, você vai fazer enxame, enxaqueca, enxurrada. E você vai fazer enchente, encharcar, enchimento. Ok? Então, só é com CH os derivados de cheio e charque. E o resto é como? Com X. Então, vou te dar um grupo aqui de umas letras que às vezes a gente precisa. Isso aqui é tudo decoreba. Eu estou fazendo do melhor jeito que eu posso. Vocês têm essa noção? Porque, no fundo, essas palavras aqui você vai ter que sentar e o quê? Decorar. Sabe que mais adiante, você vai pegar uma página do livro lá, eu acho que é 51, que tem uma lista de palavras, você pede a alguém que está muito interessado em você ser aprovado para te fazer ditados periódicos. Tem que fazer. Vocês acham que é assim? Funciona muito. O ditado é o que mais te ajuda a memorizar. Considere que você está digitando no celular e que você nunca mais vai lembrar a grafia das palavras, tá? E isso vai ter um prejuízo enorme na sua prova. Então, determinadas coisas dependem de memorização. Pense comigo. Que dia que você está escrevendo enxaqueca na sua vida? E enxurrada? Você já escreveu enxurrada? Tipo assim, nossa, ocorreu uma enxurrada. Você já mandou uma mensagem para alguém? Está cheio de enxurrada na minha casa. Se você for falar enxaqueca, você pode até falar, mas na hora de escrever, você manda para os outros o quê? Dor de cabeça. Não é? Então, ou seja, a maior parte dessas palavras aqui, ó, você não tem oportunidade de escrever, não. Você não escreve isso aqui, não. Você fala assim, o povo brasileiro está oprimido. Você não fala isso, não. Nem opressão. Você fala assim, nossa, o povo está ferrado. Né? Então, não vai escrever isso, não. Ó. Bom, grupo do A que você precisa de saber, tá? Você tem que saber assim, ó, assessor. Aí também faz assessoria. Aí você tem acessório, que é de alguma coisa o quê? Dispensável. E você tem ascensorista. Essas palavrinhas você tem que decorar, porque elas caem demais e a gente erra. Aí esse é o grupo do A. Eu inventei esse grupo assim, pra você lembrar todas com A que você erra. Beleza? Aí você tem todas com O que você erra. Aqui, ó. Obsessão. Vai ser com 2 o quê? S's. Se fosse fazer obsessivo também, né? Obsessivo. Obcecado, tudo C. Beleza? O que mais? Obsceno. E tem uma que também aparece bastante em prova, ó. Octogenário. Sabe o que eles vão lá e fazem? Escrevem o que tá. Eu acho que é porque você vem sexagenário e octogenário, o menino nem nota. Lembra que é 8. Flávia, e o I? O I é o seguinte, o I tem várias palavras com Is importantes, tá? Primeira coisa que eu tenho que saber é quem não tem o I. Então, quem não tem o I? Beneficente. Colocar aqui, ó, é menos mesmo, não tem. Porque a gente quer escrever beneficiente, tá vendo? Quer ver outra? Prazeroso, que é a mesma coisa de prazerosamente. Também não tem I. Beleza? Vou colocar um menos aqui para você lembrar. Já o adivinhar, o que vai acontecer? Mais I. Digladiar, mais 2 vezes.
duas vezes o quê? I. Então, é um grupinho que você tem que pensar na letra o quê? I. Adivinhar, digladiar, duas vezes I. Prazerosamente, prazeroso, beneficente, não tem I. São palavras que caem pouco ou despencam, gente? Oh, quem está acostumado a fazer concurso já viu essas palavras até de cabeça para baixo. Só que o problema é que a gente chega na prova e ainda não vê, tá? E eu falo isso porque eu lendo, às vezes, tenho dificuldade de achar o erro. Depois de 2 horas, eu falo, nossa, pretensioso, escrito errado. Mas isso assim, porque eu já peguei a alternativa e colei no Word, né? Para ver onde é que ficava sublinhadinho. Pra vocês terem ideia. Professores fazem isso direto, picaretagem na alta. Ele não vê, gente, não é que não sabe. Eu sei essas regras de trás para frente. Mas vocês concordam comigo que às vezes você lê e não o quê? Observa o que está escrito? Então, aqui, às vezes eu leio e não vejo. Ó. Ah, na hora que está arriscado, eu falo, é pretencioso, 2 vezes S, ponto. Só que se eu tivesse na prova, eu não teria visto do mesmo que jeito. Nossa, mas você é professora. Mas, ué, gente, isso não me dá vantagem de ver, não. E o aluno, na maioria das vezes, ele não erra porque ele não sabe. Se ele estudou, ele até sabe. Mas muitas vezes ele não viu, não identificou. É igual o verbo haver. Você sabe que ele é impessoal, que ele não varia. Mas se você fizer uma alternativa lá e não enxergar o verbo ali no meio, não é que você não saiba a alternativa, é que você não viu e, portanto, não aplicou a regra. Concorda comigo? Só não aplicou. Está aqui, ó. 7 é o grupo do meteoro. 8 é o grupo do I primeiro, depois o E. Então, meteoro, você vai lembrar o quê? Meteorologia. Meteorológico. Então, você vai lembrar isso aqui. Porque senão a gente escreve meteorológico. Beleza? E depois é disenteria. Aborigine. Beleza? Grupo do junto até a morte. Então, você tem contra-cheque, que cai bastante. Usufruto, que é tudo junto e é com o usufruto. Dissenso, que é assim, ó. E se você for fazer uma dissensão, não vai ser com C cedilha, né? Vai ser o quê? Com S do mesmo jeito, não é? Dissenso, dissensão. Consenso, que é tudo junto. Voltando aqui no 3, tá? Se a palavra começar com EN, então só voltando aqui no 3. Se a palavra começar com esse dígrafo aqui, ó, em, beleza? Tem a chance dela ser grafada com X ou com CH. Só vai ser com CH se for derivado de cheio ou charque. Enchente, não é que fica cheio? Encharcar vem de charque. Enchimento vem de encher. Então, eu faço aqui, ó, encher, por exemplo, né? Não é isso? E o resto, todas as demais palavras devem ser grafadas com X. Então, eu falo enxaqueca, enxame, enxurrada, enxada, beleza? É tudo com X, entendeu? É só um grupo que cai muito, aí a gente tem um jeito só de separar. O CH vem só para o cheio e charque, e o resto vai ser tudo X. Acessível é de o quê? Acesso, não é isso? Então, acesso não é C e depois 2 S? Então, acessível C e depois 2 S. Beleza? Não é, gente? Aqui, ó, acesso. Acessível. Não é isso? Ok? Sim?
Então, vamos voltar aqui. Então, fez tudo junto. Aí fiz um grupo de palavras com H que caem muito. Então, cai muito hindu, hangar. Quer ver? Escreve aí no seu caderno. Hesitar. Como é que você vai escrever? Hesitar. É H e S. O menino vai lá e quer escrever com X, né? Escreve quase hesitar. Hesitar. Hombridade, porque vem de o quê? Homem. Os que mais caem, tá? Beleza? Flávia, só caem essas? Não, aí você decora o resto, tá? Vou colocar assim, ó, diversos. O diverso é o que te dá mais trabalho. Por quê? Não tem nenhuma regra. Aliás, nada disso que eu estou passando também não tem regra, não. É lógica. Ortografia é convenção. Então, não fica tentando achar